Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá amigos do ADV Jus, iniciando um novo programa e já vamos agradecendo por você nos acompanhar sempre aqui no ADV Jus TV, na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, no Face, no Instagram e também no nosso site que está com uma visitação maciça, é o advjus.net. Muito obrigado mesmo. Você vai ver no ADV Jus TV de hoje. ADV Jus Notícia, tem notícia nova com relação à carteira de habilitação. ADV Especial, com direito minerário e direito societário. Vocabulário jurídico. ADV Jus Marketing Jurídico. ADV Jus Entrevistas. E ADV Jus Divino. Tudo isso e muito mais agora aqui no ADV Jus. Fique aqui. Ok, iniciando o ADV Jus TV. E a gente gosta sempre de começar com uma boa notícia. Aliás, uma boa notícia como esta que está aqui na tela, ó. O CONTRAN proíbe radar escondido. É a resolução 798. Esta regra vale tanto para radares móveis como fixos e entrou em vigor agora, dia 1º de novembro, certo? A regra também determina a instalação de placas indicando a existência de radares e seus respectivos locais, onde também eles também deverão seguir algumas regras com relação ao local. Os locais críticos, onde há incidência de acidentes frequentes, locais onde há vulnerabilidade de pedestres. Olha, é de propósito que eu inclusive pedi para colocar aqui essas duas regras de colocação de radares. Aqui em Ribeirão Preto nós temos aí um ponto-chave. Quem conhece aqui a Castelo Branco sabe muito bem que no comecinho dela ali, aquela baixadinha que passa por baixo ali perto nas proximidades do Toninho, a polícia fica ali sempre multando. E olha, é a polícia rodoviária, porque ali, apesar de ser dentro da cidade, é considerado como rodovia, isso mesmo. E naquele lugar, eu digo, não existe nenhum dessas duas condições. Esperamos então o bom senso aí das autoridades, ok? Sequência do nosso ADV Jus TV. Eu quero chamar agora o ADV Especial. Nós vamos falar de direito minerário com a especialista da matéria, nossa parceira de ADV Jus, de ADV Especial, a doutora Ana Cândida Arruda Campos. Confira. Olá, amigos da ADV Jus. Hoje, dentro do direito minerário, falarei sobre a implantação de um projeto de mineração. Essa implementação é complexa e envolve várias frentes, tais como negociação com o dono da terra, onde a jazida está encravada, a questão ambiental e a parte regulatória, que se dá entre o minerador e a Agência Nacional de Mineração. Mas vou falar do assunto somente do ponto de vista regulatório, tratando as demais questões como se estivessem resolvidas. O primeiro passo é buscar uma área livre onde há indícios de ocorrência mineral. Trabalho feito geralmente por geólogos e engenheiros de minas. Encontrada a área, o empresário protocola na agência um requerimento de pesquisa mineral, cujo fim é aferir a existência de uma jazida. Essa pesquisa é feita por meio de sondagens, perfurações, dentre outros métodos que variam de acordo com a substância pesquisada. Uma vez aprovados, os estudos são realizados e apresentados à agência com as conclusões obtidas, que consistirá basicamente na existência ou inexistência da jazida. Em havendo, de fato, a ocorrência mineral e a aprovação da agência, o empresário passará para outra etapa, que é a de apresentar um regulamento de lavra em até 1 ano após a aprovação do relatório de pesquisa. Este requerimento deverá ser instruído, dentre outros documentos, pelo PAE, Plano de Aproveitamento Econômico, que tem como fim demonstrar a execuibilidade econômica do projeto e a prova de disponibilidade de fundos
para a sua implementação. Satisfeitos todos os requisitos exigidos, o Ministério de Minas e Energia assinará a chamada Portaria de Lavra, título que outorga ao minerador o direito de iniciar os trabalhos de extração do bem mineral descoberto. Espero ter esclarecido como se dá a implementação de um projeto minerário e em breve voltarei com outros assuntos ligados ao tema. Até logo mais! Ok, muito obrigado, doutora Ana Cândida. Meus amigos, eu falo sempre aqui da necessidade do advogado implementar o marketing jurídico para o seu nome, para o seu escritório, e a gente tem trazido aqui alguns destaques, algumas medidas importantíssimas a serem tomadas. Olha lá, inúmeras são as condições, né, que você pode implementar segundo o nosso código. Hoje nós estamos propondo a seguinte indagação: você sabe como o mercado percebe e identifica seu nome, a sua imagem e a imagem do seu escritório? Se você percebe? Se você ainda não tem esse prognóstico, com certeza seu conceito sobre o marketing jurídico está ultrapassado e precisa urgentemente ser revisto, eu tenho certeza. Cuidado com isso, gente, porque o mercado ele vai excluindo automaticamente quem não tomar aquelas providências necessárias, ok? Aqui a gente sempre sugere, né, algumas opções de marketing jurídico, do ADV Jus, do ADV Especial, marketing jurídico de imagem com conteúdo, é aqui a nossa praia, estamos aqui à disposição de todos os colegas advogados, ok? Legal, agora nós vamos abrir aqui uma questão para você pensar. A resposta vai vir no intervalo, é o vocabulário jurídico do ADV Jus, e eu pergunto o seguinte: o que significa culpa aquiliana? Culpa aquiliana, você se lembra, você que é advogado? Olha, a resposta já no intervalo, fique ligadinho aí. Eu quero chamar agora mais um ADV especial. Nós vamos falar de direito societário com o especialista da matéria, nosso parceiro de ADV especial, o Dr. Rony Rossi Gatto. Confira. Olá, amigos, voltamos para este canal. Hoje vamos continuar com os nossos estudos, comentários sobre direito societário, com destaque para uma figura muito conhecida no mercado, que são as sociedades de propósito específico, ou simplesmente SPS. Vejam, as sociedades desta natureza, elas não existem, por incrível que pareça, na legislação. Elas não são previstas no Código Civil ou em leis esparsas, mas comumente acontecem quando outros tipos societários pretendem executar as suas atividades dentro de um projeto muito bem delimitado, com um escopo muito bem traçado e um prazo de duração. Esse é o conceito de uma SPE, por isso o nome propósito específico. As SPS podem se revestir de acordo com as próprias orientações hoje das juntas comerciais e os manuais do Departamento de Registro de Empresas, sob as formas de limitada e sociedade anônima. Você pode escolher ou uma ou outra. O que diferencia de fato que a torna uma SPE é justamente o seu objeto e não a natureza societária que ela reveste. Dois pontos bastante importantes. Primeiro ponto, uma SPE, uma vez concluída a sua atividade, o seu objetivo, necessariamente será extinta. Ela não pode, aos olhos das juntas comerciais, ser transformada em outra sociedade. Há uma divergência sobre esse assunto, não haveria uma razão específica, uma fundamentação legal para essa restrição imposta pelas juntas comerciais, mas é uma das barreiras enfrentadas pelos profissionais que, caso entendam necessário mudar o ramo de atividade ou torná-la uma sociedade convencional, sem propósito específico, terão de enfrentar. A outra grande questão é que as regras de controle, as regras de gestão dessas sociedades devem seguir rigorosamente aquelas da natureza optada. Se há uma limitada, vou até o Código Civil e sigo as regras de sociedade limitada. Se há uma sociedade anônima, vou à Lei de Sociedades Anônimas e aplico também as regras daquele tipo societário.
Por fim, é importante notar que a denominação SPE acompanhará, por força da própria regulamentação do DREI, o nome da empresa. Tá? Então, você vai colocar a sua natureza limitada SA acompanhada da expressão SPE, de maneira a indicar que ela é de fato uma sociedade de propósito específico, tornando isso público, notório, de conhecimento daqueles com quem ela vem a se relacionar. Esses são, em breves linhas, os pontos mais importantes da sociedade de propósito específico e espero encontrá-los novamente para outro ADV Jus especial. Ok, muito obrigado, Dr. Rony. Chegou aquele momento do intervalinho, rapidinho aqui no ADV Jus. Voltamos já, aguarde por favor. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. O que significa culpa aquiliana? A denominação é da Lex Aquilia. Trata-se de uma falta ou inobservância de um dever extracontratual que se acha fundado num princípio geral de direito que consta do direito positivo brasileiro. Legal, estamos de volta com o segundo bloco do ADV Jus TV de hoje. Meus amigos, apenas a título de registro, né? Aliás, um registro triste daquele episódio lá de Santa Catarina, né? Quero aqui externar minha solidariedade lá a Mariana Ferrer e pedir realmente que se coloque bom senso e que a lei seja feita, que a justiça seja feita, não só para ela, mas também com relação às atitudes, né, do colega, do juiz, do promotor de justiça. Aliás, justiça é o que todo mundo quer e espera, nós também, ok? Vamos agora dar sequência em nosso ADV Jus TV. Esta semana nós promovemos uma interessante entrevista. Eu digo interessante entrevista justamente porque nós falamos a respeito de dois assuntos com dois convidados. Isso mesmo, nós falamos com o Dr. Wellington Virman e também com o Dr. Gabriel Locato. E a nossa pauta foi justamente o parcelamento do solo e o loteamento urbano. Eu quero que você confira essa entrevista interessante desse assunto bem específico. Veja. Eu te pergunto o seguinte, né? Qual que seria ou qual é a introdução que pode ser feita com relação a este tópico, Wellington? Doutor Marco, inicialmente, né, obrigado pelo convite de participar desse vídeo, né? A gente teve uma conversa breve sobre o Decreto-Lei número 58 de 1937, né? Assim, ele representa um conteúdo legislativo importante, embora hoje em dia ele não seja mais aplicado, né, a nível federal. Esse Decreto-Lei 58 de 1937 foi a primeira tentativa, digamos assim, do legislador em criar uma lei específica para o urbanismo. Certo. A gente sabe que aqui no Brasil o direito urbanístico só foi ganhar relevância a partir da década de 80, como uma seara autônoma do direito, né? Foi com base na Constituição de 1988 que houve aí uma segregação das responsabilidades de cada ente federativo quanto à questão da urbanização. Mas lá atrás, em 1937, já houve uma iniciativa nesse sentido.
O Decreto-Lei nº 38 de 1937, ele é um decreto bem enxuto, ele não trata exatamente da questão urbanística, né? Inclusive ele cria um problema urbanístico, e ele tinha um viés de proteção daquele parcelador que pretendia colocar à venda, né, as frações da gleba na forma de lotes. Certo. O artigo 2º desse decreto, inclusive, menciona quais são os requisitos a serem cumpridos por esse parcelador que quer colocar a preço esses lotes. Fala quais são os requisitos, o que deve constar no contrato de compra e venda, o que ele deve fazer, né? Apresentar a planta do loteamento e os memoriais descritivos para depósito na prefeitura e depois no cartório de registro de imóveis, etc. e tal. E esse decreto tem um artigo polêmico, que é o artigo 3º, onde ele fala que as vias públicas elas são reservadas ao patrimônio público. Mas é um artigo muito sucinto, não fala de qual forma o poder público se apropriaria dessas áreas públicas, digamos assim. Hoje a gente sabe, conforme a Lei 7.669, que no momento do registro do loteamento ocorre a afetação das áreas públicas da forma automática. Naquela época isso ainda era de muita discussão, né? Então, o que eu posso dizer é que esse decreto-lei ele tem apenas um viés de proteger aquele que pretende adquirir um lote de um parcelamento novo. Agora eu gostaria de passar um pouquinho para o Gabriel, que justamente a gente quer saber também a sua opinião, sua reflexão, para falar um pouquinho a respeito do artigo 271.67, né, da sua importância, da sua relevância, doutor. O decreto 271, né, por mais que ele seja um decreto bem antigo, né, de 1967 aí, nós temos mais de 50 anos de vigência, é um decreto que ele é aplicável até os dias de hoje, né, mas levando em consideração como é a situação fática das grandes cidades, né. Sim. Então é um decreto que, por mais que ele tenha todo esse tipo de vigência, ele ainda tem uma importância grande por conta das conformidades urbanísticas que existem dos grandes núcleos urbanos. Certo. Doutor Everton, quem pretende parcelar o solo, né? O senhor já falou um pouquinho dos documentos e tal, mas a gente vai dividir aqui em conta-gotas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Aquela pessoa que pretende fazer o parcelamento do solo, como ele deve proceder? Eu sei que ele deve, sim, reunir uma gama de documentos. É por aí, né, doutor? Vamos trazer algo muito presente, né? Porque eu estava falando de um decreto de 1937, de lá para cá muita coisa mudou. Inclusive na atual lei de parcelamento do solo, que é 6766. Bom, como eu disse na pergunta anterior, hoje o direito urbanístico privilegia o desenvolvimento ordenado das cidades, em especial o desenvolvimento sustentável das cidades. Então, hoje, quem quiser aprovar um parcelamento do solo, seja loteamento, seja um simples desmembramento, ou mesmo um condomínio, que era o que o Dr. Gabriel estava comentando, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar o ente licenciador, né, que por designação da Constituição Federal, né, do artigo 30 da Constituição Federal, é o município, e perante o município solicitar as questões de diretrizes. Esse é o primeiro passo que todo parcelador precisa dar para ter a aprovação do seu loteamento. Inclusive, é bastante importante para que o próprio loteador consiga concretizar um projeto de loteamento, de condomínio, de desmembramento, né? Ele tem que bater na porta da prefeitura, pedir as questões de diretrizes, onde constará eventuais restrições que existem na área onde ele pretende parcelar, restrições urbanísticas, ambientais, requisitos de impacto urbanístico, o adensamento populacional que é possível naquela região. Então, a primeira atividade, a primeira providência, na verdade, é bater na porta da prefeitura e pedir as diretrizes. A partir de lá, com o auxílio de um engenheiro civil, um arquiteto, que seja, o parcelador estará capacitado e embasado para propor um projeto de parcelamento. Sim. Daí fica mais fácil. Ele já consegue elaborar um projeto urbanístico e seguir assim com o parcelamento do solo, de acordo com o que prevê a legislação federal e a local também. Certo. Doutor Gabriel, palavras que são corriqueiras, né, nas pessoas que estão tramitando nessa vibe e tal, loteamento e
desmembramento, né? Mas tem gente que ainda não consegue fazer, assim, uma definição. Olha, como que eu posso refletir o que realmente eu posso considerar um loteamento e que eu posso entender como um desmembramento? Eu gostaria que o senhor jogasse um pouquinho de luz aí nessas definições, por favor. Certo. É até um problema corriqueiro aí, né? É uma certa dúvida, até por pessoas mais experientes, né? Procuradores municipais, juízes. Na prática, a gente vê bastante isso, que o pessoal não fica muito claro, não fica muito clara essa diferença. O desmembramento, ele é mais simples, porque o desmembramento ele vai aproveitar o sistema viário existente, não vai ter nenhum tipo de modificação no sistema viário que já tem naquele local. Agora, no caso do loteamento, é quando você faz, né, o parcelamento do solo, todavia você tem que modificar, alterar ou até mesmo criar, aumentar o sistema viário que já existe naquele local. Então, a diferença é básica. No desmembramento, o sistema viário ele continua da forma como está. No loteamento, tem que haver a modificação, a alteração do sistema viário existente. Certo, tá certo. Doutor Hélio, o senhor acredita que na elaboração, né, do decreto que a gente está falando aqui, debatendo, né, a preocupação do legislador lá foi realmente, assim, uma proteção da economia popular, doutor? Foi isso mesmo, a intenção? Sim, se nós voltarmos para o início do século XX, ali por volta de 1920, 1930, estava ocorrendo uma grande migração da população do campo para os centros urbanos, às custas de desenfreadas ocupações, né? A criação de bairros informais, a verticalização sem aprovação municipal. Assim, naquele momento, em 1937, a preocupação mesmo foi referente à ordem econômica, né? Se a gente pegar o texto da lei, o parcelamento do solo, ele é uma atividade pública, mas concedida ao particular. É o particular que aprova o loteamento, que aprova o condomínio, que aprova o desmembramento, de modo que o poder público fica, digamos assim, um pouco afastado da fiscalização. Se a lei está sendo feita da forma correta, se não está tendo oneração, se não está tendo prejuízo para qualquer das partes. Então, naquele momento, em 1937, essa lei veio regular a alienação de lotes. Sim. Então, naquele momento foi importante. A crítica que nós fazemos é que ficou-se um bom tempo sem existir uma regulação específica de direito urbanístico. E o que a gente vê é que, durante várias décadas, lotes foram sendo alienados sem que houvesse uma preocupação correspondente ao direito urbanístico. Se o loteamento estava sendo implantado, ele respeitava as diretrizes do município, do estado, da federação, né? Então, naquele momento foi importante, mas ainda pendia uma regulação melhor na questão do direito urbanístico. Certo. Olha, doutor Gabriel, construções, né, benfeitorias, que são, às vezes, ali, realizadas pelo loteador, em área pública, né? A pessoa, às vezes, não tem aquela cautela, não tem uma boa assessoria ali de um corpo jurídico e acaba realizando benfeitorias em área pública. Elas vão ser consideradas que vão ser depois doadas? Elas vão ser, ou elas podem ser indenizadas ou não? O que o senhor acha? Aqui a gente primeiro tem que fazer um parênteses para diferenciar o loteamento do condomínio, né? Sim. O loteamento é o parcelamento do solo, onde as áreas internas ao perímetro do loteamento, as áreas internas que não são os imóveis geralmente associados, né? Eles são áreas públicas. Então, o asfalto, o viário, né? O sistema viário, sistema de lazer, área institucional, isso tudo é público, ao contrário do condomínio, em que o sistema viário, área de lazer e tudo mais são considerados particulares. Então, assim, quando você faz um parcelamento do solo na modalidade de loteamento, você tem que fazer a doação de todas essas áreas, quais sejam sistema viário, área institucional, sistema de lazer, tudo é doado ao município,
né? E não são indenizáveis. Não. Todavia, tem que ser administradas, na prática, a gente vê pela associação de moradores, né? Então, os loteamentos, eles têm ali uma área de lazer com piscina, academia, área institucional, o sistema viário, é tudo considerado público, todavia, tem que ser administrado pela associação de moradores local. Legal, muito obrigado, doutor Wellington, muito obrigado, doutor Gabriel. Um abraço especial ao doutor Roberto Guimarães. Legal, chegamos no finalzinho do nosso ADV Justo TV de hoje, mas ainda dá tempo de eu poder me expressar da seguinte maneira. Gosto muito. Momento divino aqui em nosso programa. Confira. Vinho Angélica Zapata Malbec 2014. É um vinho tinto e no seu olfato é de um vinho muito complexo e exuberante. No paladar, sabor excelente, presença de boca e longa capacidade de envelhecimento. Uva Malbec, produzido por Catena Zapata, Mendoza, Argentina. Na sua harmonização, vai muito bem com carnes grelhadas, caças e queijos. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, tchim! Ok, finalzinho de mais um ADV Justo TV. Quero novamente te agradecer, ok? Pela companhia de sempre. Eu quero também pedir para que você inscreva-se em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. ADV Jus, tô ligado. ADV especial. Venha fazer parte, você também. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 32347544.